Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo, seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue precioso de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste, e profetizamos que a presença do Senhor na nossa casa está nos abençoando e nos protegendo. Senhor, assim como a arca na casa de Obed abençoou tudo que ele tinha, tudo que estava ligado a ele, que a tua presença nos abençoe em todas as coisas. E desejar, Pai, começamos o dia de hoje nos arrependendo de todos os nossos pecados, por pensamentos, por palavras, por atitudes. E oramos rendendo o nosso coração totalmente a Ti, Jesus, nos colocando em obediência ao Teu Espírito Santo. Que os nossos ouvidos estejam prontos para ouvir a Tua direção. Fala conosco, Senhor. Eu oro também para que todo aquele que entrou nessa oração com dor, todo aquele, Senhor, que tem tido perturbações para dormir, que nesse momento seja liberto de toda amarra espiritual. Seja liberto de tudo que perturba, de tudo que oprime, de tudo aquilo que tira o sono, que tira a alegria dessa pessoa. Senhor, dá vitória ao teu filho, dá vitória à tua filha, no nome de Jesus Cristo. Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe a tua casa. Que alegria poder estar aqui junto com você. Eu quero profetizar sobre a tua vida. Sei que Deus tem o melhor lugar para você. E quando Deus te mostrar esse lugar, não saia desse lugar, porque o lugar da tua bênção está aonde o Senhor mostrar para você. Em Lucas capítulo 24, verso 49 diz: E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. O Senhor Jesus, Ele deu essa direção para os discípulos: fiquem na cidade, não no campo, não no deserto, não vão pescar. Fiquem na cidade, fiquem orando, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Tem lugares que estão preparados por Deus para nos abençoar. Não podemos sair de um lugar de bênção. Não podemos sair de um lugar que Deus nos enviou até Ele, porque ali naquele lugar há uma promessa de Deus. Ainda que você queira sair de alguns lugares, ainda que você queira se desconectar de algumas coisas, o Espírito Santo tem certos lugares de bênção, tem certos lugares de promessa para a minha vida e para a sua vida. Há lugares específicos onde Deus projetou para que você seja abençoado, lugares onde tem favor, oportunidade, provisão esperando por você. Não é qualquer lugar, é o lugar que o Senhor tem reservado para a sua vida. E nós precisamos ser obedientes a esse endereço, a essa localização. Eu já vi pessoas que são que nem pedra que rola. Pedra que muito rola não cria limo, porque Deus, Ele tem um lugar para você. Tem gente que diz: não, mas o meu lugar é o mundo. Não, o seu lugar é onde Deus determinou para você estar. Nem para mais, nem para menos, exatamente no endereço que Deus disse para você ficar. Você lembra da passagem de Agar, que era serva de Sara? A Bíblia diz que Sara não podia ter filhos e deu Agar para Abraão para que ela tivesse um filho e ela e Abraão pudessem criar. E Agar teve essa criança, ela engravidou e ela teve desentendimentos com Sara e fugiu de casa, fugiu da sua senhora. E a Bíblia nos diz que quando ela estava no deserto, perdida,
talvez com sede, talvez, sabe, correndo risco de vida, o anjo do Senhor chega até ela e diz: para onde vais, Agar? E ela começa a falar: não, eu tive que sair, tive problemas, estou sendo perseguida, estou sendo atacada. E o Senhor disse: volta para casa, porque eu tenho promessas na tua vida, eu tenho promessas nessa criança que você está com ela. E o Senhor falou para ela voltar. Havia um momento que ela iria sair, mas não aquele momento. Quando nós ouvimos a voz de Deus, nós temos que entender que há momentos de permanecer num lugar. Há momentos que Deus nos manda: fica aí. Fica aí porque eu não terminei tudo que eu estou fazendo. Fica aí porque eu tenho mais para realizar. Fica aí porque não é a hora certa ainda de você se movimentar. Eu tenho entendido que a bênção tem endereço. Eu tenho entendido que é de suma importância eu não sair da direção de Deus. Eu posso estar com muitos sentimentos dentro de mim, eu posso estar com dúvidas, eu posso estar enfrentando lutas, mas eu não posso sair de uma direção. Eu não posso sair de algo que Deus colocou no meu caminho. Eu quero dizer para você que está aí me ouvindo, seguir a direção de Deus é fundamental. Agar não deveria sair ainda. Haveria um tempo que ela iria sair, mas não agora. Às vezes nós nos precipitamos e queremos sair do nosso lugar de bênção, mas é no lugar da bênção aonde Deus vai trabalhar em nós, vai trabalhar através de nós e vai nos conduzir em nossa jornada. Eu creio nisso. Talvez eu esteja falando com pessoas que sabem o que eu estou falando para elas em inglês, é alemão, elas não entendem o que eu estou falando, mas é isso que eu estou tentando explicar para você. Permaneça onde Deus disse para você permanecer. Não saia porque você teve um desentendimento de um lugar. Não se mude porque alguém diz que tem uma oportunidade. Só faça isso se você tem uma palavra de Deus. Se você não tem uma palavra de Deus, não se mova do lugar que você está. Ah, mas e se a pessoa quer mudar de vida? E se ela quer buscar uma oportunidade em outro lugar, em outro país? Só se mova por uma direção de Deus. Se Deus falar com você, sinal verde, vai em frente, Deus proverá, Deus te abençoará. Caso contrário, fica onde você está. Fica onde você está. Seu destino está conectado a certos lugares. Você sabia disso? Seu destino está conectado a certos lugares. Eu gosto muito, sabe? Toda vez que eu venho no Sul, eu me alegro muito de estar aqui. Gosto de estar aqui, venho muito no Sul. Mas eu já aprendi a estar no lugar que Deus mandou eu estar. E quando eu venho no Sul, já quero voltar para o meu lugar, aonde Deus me estabeleceu. E retorno para São Paulo alegre, feliz, porque hoje, sabe, não fico mais preso a um sentimento. Estou preso à vontade de Deus. Estou preso a uma direção do Espírito para a minha vida. É isso. Estou preso a uma direção de Deus. Acredito numa direção de Deus. Acredito no propósito de Deus na minha vida. E eu quero dizer isso para você. O propósito de Deus é real. O propósito de Deus é poderoso. E é no lugar que Deus tem para você que você vai crescer. Eu vejo algumas pessoas que Deus deu direção para elas, delas se moverem para um lado, se moverem para o outro. E sabe, existem retrocessos que vêm ao coração delas. Então elas não conseguem permanecer onde Deus disse para elas permanecer e elas acabam perdendo oportunidades. Eu já ouvi inúmeras histórias de pessoas que saíram de um lugar que Deus não disse para elas saírem. E depois disso foi só fracasso, miséria, porta fechada. E eu quero dizer para você, não se mova por emoções, se mova por uma direção de Deus. Você tem que ser sensível ao que está sentido do Espírito Santo dentro de você. Eu tenho um amigo que no tempo que deu as chuvas aqui no Rio Grande do Sul, ele
era um pastor de uma igreja pequena aqui no Rio Grande do Sul, e quando deu as enchentes, que muitas pessoas tiveram perdas, eles também tiveram muitas perdas. Então ajudei eles abençoei o ministério, mandamos cestas básicas, mandamos dinheiro para eles fazerem pão para as pessoas próximas. E ele ficou tão agradecido por essa pequena semente, que quando eu estava fazendo um evento, ele veio até onde eu estava, ele pediu para falar comigo, e ele falou, me agradeceu e tudo mais, e me disse assim, eu entendi da parte de Deus, que Deus está falando comigo, que eu preciso ir embora para Irlanda. Eu pensei, Irlanda? Eu disse para ele, mas a Irlanda é muito longe. Aí ele disse assim, não, mas é o que o Espírito Santo tem falado comigo. E o Espírito Santo confirmou assim, assado. E hoje ele está na Irlanda. Já se passou um ano, mais ou menos, ou mais, não estou lembrado. Ele está na Irlanda e está cuidando de uma pequena igreja, num vilarejo da Irlanda. E eu fico muito feliz, porque quando Deus dá a direção, e ele precisava fazer toda uma rota, ele precisava ir aos Estados Unidos, ficar um tempo nos Estados Unidos para depois ir para lá. E eu achei assim uma verdadeira aventura, tudo aquilo que ele estava me contando, mas eu tenho para mim uma experiência, que quando Deus dirige nossos passos, nós somos guiados por Deus, então as coisas dão certo. E para ele deu certo. Porque quando você está obedecendo uma voz do Espírito dentro de você, as coisas dão certo, as coisas vão se encaixando, Deus vai te apresentando as pessoas certas, Ele vai te movendo aos lugares certos, e quando você se dá conta, você coloca seus pés em lugares de promessa. Isso é obedecer à voz do Espírito Santo. Quando você obedece à voz do Espírito Santo, você conta com um favor incomum. Quando você obedece à voz do Espírito Santo, você é conduzido debaixo de uma graça especial da parte de Deus. Deus fecha portas e nos leva para andar com Ele. E você não entende, parece um revés. Na verdade, Deus está te arrumando, Deus está te alinhando para colocar você no lugar certo. Tem certas contrariedades que a gente vive aqui nessa terra, que às vezes a gente pensa que é o diabo, e não é o diabo. É Deus querendo colocar em ordem as coisas. É Deus mexendo na sua vida. Até porque, se algumas coisas não acontecem na nossa vida, a gente não se mexe. A gente se acostuma, né, no nosso próprio comodismo, na nossa zona de conforto. Então, às vezes, Deus permite algumas coisas na nossa vida já para nos movimentar. Deus permite certas situações na nossa vida para que a gente tente algo novo, para que a gente saia de um lugar felizes. Preste atenção nisso, felizes são aquelas pessoas que conseguem discernir quando Deus está mexendo com elas, quando Deus está querendo colocar uma porta diante delas, quando Deus está movendo a vida delas. Nós não podemos nos mover por circunstância, mas devemos, através das circunstâncias, entender que Deus está querendo falar alguma coisa. Deus fala através das circunstâncias também. Escreve aqui nos comentários, Deus fala através das circunstâncias. Amém? E o Senhor, Ele fala conosco quando temos que mudar de trabalho, quando temos que mudar de cidade, quando temos que mudar a forma como estamos fazendo certas coisas na nossa vida, como devemos nos posicionar. Deus é um Deus de direção. Sabe, eu já me deparei com situações difíceis, onde não sabia o que fazer. Mas sempre que eu ouvi o Espírito Santo e fui guiado pelo Espírito Santo, no final das contas deu certo. No final das contas as coisas aconteceram. E eu sei que há muitos de vocês aqui que estão pedindo para Deus uma mudança. Comece a observar as circunstâncias. Comece a ver tudo o que está ao seu redor. Veja se é exatamente como Deus está falando com você. Veja se essa é a direção do Senhor. Veja se o Senhor está nisso. E um dos sinais de que algo é de Deus é que tudo está fluindo ao nosso redor. Sabe, é como se você colocasse o pé num lugar e as coisas começassem a acontecer. Só que as pessoas imaginam que a provisão de Deus muitas vezes é
assim enriquecer da noite para o dia. E muitas vezes Deus só mantém o sustento, Deus só mantém o necessário. Mas o fato de Deus estar provendo, de não estar faltando, é um sinal de que Deus está com você naquele lugar. Eu costumo dizer para as pessoas que elas só têm que se moverem quando o ribeiro secar. Porque foi quando o ribeiro secou que Elias saiu do riacho. Foi que ele largou aquela eu posso dizer, aquela provisão dos corvos que vinham todos os dias trazer pão, trazer carne para ele. Então ele entendeu. Elias entendeu que precisava se movimentar e Deus enviou ele para a viúva de Sarepta. E a Bíblia diz que Deus ordenou uma viúva para sustentá-lo. Deus ordenou. Quando você ouve a voz do Espírito, Deus ordena ao lugar, Deus ordena a pessoas de te abençoar, certo? É isso que acontece. Então, Deus ordena que alguém lhe dê um emprego. Deus ordena que alguém abra a porta de uma casa para você, para alugar. Deus pode ter 300 na sua frente. Deus dá ordem para alguém te abençoar, certo? As coisas começam a acontecer e eu quero profetizar algo aqui sobre vocês. Toda vez que você estiver para viver uma mudança na sua vida, Deus vai dar ordem para as oportunidades chegarem a você. Deus vai dar ordem para pessoas te abençoarem. Deus vai dar ordem para pessoas falarem com você, para pessoas apontarem o caminho para você, porque o favor de Deus, ele salta diante de nós. O favor de Deus, ele salta diante de nós. Eu quero que você escreva isso aqui nos comentários. O favor de Deus vai saltar sobre mim. Escreve aí, o favor de Deus vai saltar sobre mim. Aleluia. Eu sinto Deus aqui nessa palavra. Eu sinto Deus porque eu sei que há pessoas que estão buscando isso, que estão buscando a direção de Deus. Eu quero dizer, o favor de Deus vai saltar até você e você vai ver, isso é Deus. Isso é Deus dando ordem às coisas, é Deus dando ordem às pessoas para nos abençoar, é Deus dando ordem a lugares para abrir as portas para mim. Deus vai dar ordem a lugares, Deus vai dar ordem a pessoas, no nome de Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus, o favor de Deus vai saltar sobre você, em nome de Jesus. Eu deixo essa palavra no teu coração, sei que essa foi uma palavra profética, amém? Então recebe aí, em nome de Jesus. Eu quero dar um testemunho, o testemunho é da Antônia e ela escreveu assim: graça e paz, eu desejava muito a segunda gestação, mas meus exames mostravam cistos e ciclos irregulares, fluxos intensos e adenomiose. A médica disse que seria muito difícil engravidar de forma rápida ou natural. Acompanhando os propósitos, o Senhor fez uma campanha para mulheres que desejavam engravidar e eu fui abençoada. Recebi a resposta. Em agosto de 2024, fui presenteado com a minha princesa e agora, março de 2025, estou com 8 meses de gestação, à espera do meu milagre. Sou grata a Deus por tudo. Deus te abençoe, Antônia. Deus é fiel. Amém? Deus é fiel. E Deus responde orações. A Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Amém? Eu quero declarar o Salmo 91 agora. Esse salmo tanto de defesa quanto de ataque. Amanhã nós vamos ter um culto muito especial. Eu já estou retornando hoje para São Paulo, se Deus quiser. E amanhã, 9 horas da manhã, nós vamos ter um grande culto. Um culto de adoração. E 15 minutos antes do culto eu vou orar por todos os doentes. Amém? Eu vou orar por todos que estiverem enfermos. Nós vamos ungir com óleo e vamos impor as mãos sobre todos que estiverem doentes. Foi uma direção que Deus me deu de 3 domingos, esse é o 2º. Então, se você conhece alguém que está doente, convida essa pessoa para vir, que nós estaremos orando por ela 15 minutos antes de começar o culto. Amém? O meu segundo anúncio é que em junho eu estarei na Itália para a Escola de Profetas, que é uma plataforma sobrenatural. Vou ensinar você a ouvir a Deus, vou estar com você. Quero impor as mãos sobre a tua vida, fazer uma ministração especial sobre você. Então, estarei em Roma, na Itália, no mês de junho. Se você quer participar dessa Escola de Profetas, você que é aluno da escola,
da Academia Kindle. É gratuito para você participar, para você que é nosso aluno na Academia Kindle Global. E se você não é nosso aluno, torne-se nosso aluno. A Academia tem dado direções toda semana, inclusive no mês que vem temos um seminário de intercessão profética dentro da Academia. Depois, mais tarde, eu vou passar informações para vocês, tá? Então é uma bênção para você. E se você quer levar um acompanhante, entre em contato com a minha equipe para você poder levar um acompanhante. Eles vão te dar a direção do que você tem que fazer, tá bom? E em julho eu estarei nos Estados Unidos e vou fazer também uma escola de profetas nos Estados Unidos. Se você quer participar dessa escola de profetas, entre em contato com a nossa equipe. Ali no meu site tem o botão Estados Unidos e o botão Itália. Você clica ali, você entra num grupo e o nosso pessoal dá informações para vocês. Tá? Não perca essa oportunidade de estar com a gente, de conhecer o nosso ministério mais de perto. E o outro anúncio é você que não é aluno da Academia Kindle Global, eu convido você a se tornar nosso aluno. Sua vida nunca mais será a mesma. Nossos alunos estão rompendo, estão avançando, estamos em constantes orações pelos nossos alunos e também tem sido um tempo profético. Todas as aulas têm sido um tempo profético. Amém? Salmos 91 diz assim: compartilhe agora com 7 pessoas, certo? Você que está aí ao vivo junto com a gente, deixa o teu like e compartilha com 7 pessoas. Que Deus abençoe a tua vida poderosamente. Tem uma pessoa que está com dores fortes aqui nas costas, no lado direito, certo? Está com dores muito fortes. Eu quero declarar saúde sobre a tua vida, em nome de Jesus. Há uma pessoa de sobrenome ou nome Bispo que está aí me ouvindo. O Senhor te toca nesse momento. O Senhor te abre portas que estavam fechadas. Todo impedimento está sendo quebrado. Todo impedimento. Você que tem sobrenome Bispo, o Senhor está te tocando neste momento. Amém? E o Senhor me disse, diga para Ana que eu estou dando libertação para a vida do marido dela. Ana, você que estava chorando, pedindo a libertação dele, o Senhor está entrando com providência, o Senhor está mudando essa história, no nome de Jesus. Salmos 91 diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. No Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra alguma. Pisarás sobre o leão e a cobra, calcarás aos pés o leão jovem e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Pô-lo-ei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Hoje tem programa na TV, na Rede TV, às 10 horas da manhã. Esteja orando por nós. Amém? E de domingo a domingo temos programa na TV Bandeirantes. Nós temos levado oração e palavra para muitos lares no Brasil. Ore por nós. Amém? E a todos os nossos parceiros que nos ajudam na televisão, que Deus siga abençoando a tua vida poderosamente. E aos nossos intercessores, gratidão por estarem sempre orando por nós. Vamos orar? Permita-me orar por você. Coloca aqui nos comentários teu pedido de oração, tua necessidade, que nós vamos levantar um clamor. E escute, ouça a voz do Espírito. Assim como Jesus mandou os discípulos esperarem em Jerusalém, até que do alto eles fossem revestidos de poder. Muitas vezes Deus, Ele nos manda a certos lugares para nos abençoar. Isso aconteceu há anos atrás comigo, quando Ele me disse para ir a Buenos Aires e participar de uma conferência. Ali foi o primeiro start do grande avanço que houve na minha vida e no meu destino. É por isso que
A escola de profetas, ela pode ser isso para você. Ela pode ser o start de mudanças significativas que acontecerão e que mudarão o teu destino. Amém? Vamos orar? Deixa eu orar por você e te abençoar. Pai, em nome de Jesus, derrama da tua graça, do teu favor sobre a vida dessa pessoa, sobre sua família, sobre sua casa e sobre tudo que estiver ligado a ela. Eu oro, Pai, para que todo impedimento seja quebrado, tudo aquilo, Senhor, que é um limitador na vida dela hoje, que se rompa por uma direção do Senhor. Fale, Pai, com homens, com mulheres, com jovens que estão me escutando, e que a direção do Senhor seja ministrada dentro do interior de cada um deles. Eu oro no nome de Jesus, para que todo atrapalho, toda confusão, tudo aquilo que vem para barrá-los, tudo aquilo que vem para impedi-los, cesse completamente. E que o Senhor dê direção a teus filhos, dê oportunidades, que o favor salte diante dos seus olhos. Eu libero essa palavra profética, que o favor salte diante deles, no nome de Jesus Cristo. Senhor, eu apresento cada pedido de oração a Ti aqui, cada pedido de oração aqui nos comentários, cada pessoa que está orando por algo, está orando por alguém, está pedindo a bênção do Senhor sobre a sua vida, está pedindo a direção do Senhor. Meu Deus, eu apresento diante de Ti agora. Que o Senhor dê a direção, que o Senhor livre de todo mal, que o Senhor tire os laços, tire as amarras do caminho dessa pessoa e que ela viva o extraordinário, o sobrenatural de Deus na vida dela. Senhor, que seja quebrado agora toda a influência do mal na vida dessa pessoa, seja quebrado os ataques do inimigo, as opressões das trevas, livra do mal, desfaz, Pai, todo tipo de ataque do inimigo e traga prosperidade, portas abertas, provisão sobrenatural, em nome de Jesus. Oramos também pela salvação de todos dessa casa, para que entre salvação, que todos dentro dessa casa tenham uma experiência com Jesus Cristo. Senhor, eu oro para que todo jugo espiritual, todo peso que essa pessoa tem lutado, que todo peso seja removido agora, toda batalha espiritual, todo tipo, Senhor, de levante que ela tem enfrentado contra a sua casa, contra o seu destino, que esses levantes caiam por terra e que ela entenda, Senhor, que o Senhor tem coisa grande na vida dela, senão ela não estaria enfrentando isso. Capacite ela, dá força para ela, dá vitória para ela, Pai, dá sabedoria para ela. Eu oro também, Senhor, por pessoas que estão em situações complicadas, seja no casamento, seja financeiro, seja na igreja, seja o que for, ó Deus. Eu oro para que o Senhor dê uma solução sobrenatural para você vencer esse problema. Em nome de Jesus. Problemas complexos, situações complicadas, coisas, Pai, que essa pessoa não sabe o que fazer, não sabe, meu Deus, como contornar isso. Que o Senhor dê uma sabedoria especial, que o Senhor libere poder sobre essa pessoa em nome de Jesus, para que ela consiga vencer. Oro também por todo aquele que está doente, fisicamente ou emocionalmente, para que seja curado totalmente no nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Profetizo que o favor de Deus vai saltar diante de você. Amém? Você crê nisso? Então você vai selar essa palavra. Você vai compartilhar essa palavra com 7 pessoas. Se você acredita nessa palavra profética, sela ela compartilhando com 7 pessoas agora. Amém? Manda para os teus amigos, para os teus parentes. Compartilha nas redes sociais, em nome de Jesus. 9 da manhã tem uma live profética aqui e depois às 18 horas a nossa oração da noite. Paz, prosperidade. Que Deus te abençoe mais e mais em nome Todo-Poderoso. Que a bênção de Jesus Cristo, nosso Senhor, e do Espírito Santo, nosso ajudador, seja contigo e com toda a tua casa. Nós declaramos portas abertas, milagres e damos toda e total, completa liberdade ao Espírito Santo de Deus na nossa vida. Senhor, nós te amamos, tu és fiel, e profetizamos nada faltando, nada quebrado e tudo completo. Que toda enfermidade renda-se ao poder de Jesus Cristo. Que toda dor renda-se ao poder de Jesus Cristo. Que toda tristeza, todo abatimento na alma, toda opressão espiritual renda-se ao poder de Jesus Cristo. Toda pessoa, toda casa que está enfrentando lutas espirituais, nós damos uma ordem. Diabo, acabou para você, pega tudo que você tem mandado contra essa casa e saia, no nome de Jesus Cristo.
e declaramos essa casa livre, declaramos essa pessoa, essa família totalmente liberta no poder e na autoridade de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém e amém. Deus abençoe tua vida. Que alegria poder estar junto com você. É um prazer para mim. Eu estava meditando agora, antes de começar, uma palavra que em Mateus capítulo 8 e no capítulo 9, que Jesus, com a sua palavra, ele curava muitas pessoas e libertava muita gente de espíritos imundos. A Bíblia fala da realidade espiritual. A Bíblia fala que existe opressões espirituais, existe ações malignas que entram na casa das pessoas, na vida das pessoas, que perturbam. E quando nós oramos, nós levantamos com a graça de Deus, com o favor de Deus, escudos de proteção ao nosso redor, ao redor da nossa casa. É por isso do poder da intercessão, porque a intercessão, ela levanta, sabe, uma cerca de proteção em sua volta, em volta daqueles que você está orando. E quando nós estamos em oração, nós estamos também desfazendo as obras do diabo, porque a Bíblia diz que Jesus, ele veio e se manifestou para destruir as obras do diabo. E eu quero hoje aqui trazer para você pelo menos 6 níveis espirituais onde o diabo mais ataca, campos onde o inimigo, ele está sempre tentando semear uma discórdia, uma operação das trevas. E o primeiro campo é o campo emocional. Lá em Efésios capítulo 6, a Bíblia diz que a nossa luta não é contra a carne e contra o sangue, mas contra principados e potestades. Quando Jesus, ele enviou os 70 a pregar e a curar, ele disse: eu via Satanás caindo como um raio. O que Jesus estava dizendo é que quando o Evangelho entra numa cidade, o Evangelho entra num lugar, os poderes das trevas são abalados. Quando Satanás consegue se infiltrar no campo emocional de uma pessoa, ele consegue abalar e agitar por dentro as estruturas internas. Então aquela pessoa que é alegre, que é feliz, daqui a pouco está triste, abatida, está pensando 1000 coisas, porque houve uma infiltração das trevas. Você sabe que uma das coisas mais difíceis de eliminar dentro de uma casa é uma infiltração. Eu tinha uma infiltração no meu telhado e toda vez que chovia, sabe, manchava o gesso. E foi sucessivas vezes consertado o telhado e nada resolvia. Mas um dia encontramos o problema e aquela infiltração parou. Mas foi difícil encontrar a infiltração, por onde estava entrando aquela água, e por incrível que pareça, ela vinha de um lugar mais distante da onde nós estávamos consertando. Eu quero dizer uma coisa para você que está aí me ouvindo. Quando Satanás consegue infiltrar no campo emocional, ele torna uma pessoa tão vulnerável, ela fica tão sensível a qualquer tipo de ataque, que ela perde, sabe, a sua força no seu propósito. Ela perde a sua força, tudo porque o emocional dela foi abalado. As trevas conseguiram infiltrar dentro dela. E pode parecer imperceptível, sabe, as infiltrações das trevas, mas reflete diretamente na maneira como a pessoa se comporta. Então, um dia ela está muito bem, extremamente bem, outro dia ela está mal, cabisbaixa, desanimada, a vida está sem brilho para ela. Por quê? Porque o inimigo conseguiu infiltrar e agir no campo emocional daquela pessoa. Por isso, se você está enfrentando uma batalha emocional, sabe? Você está tentando reagir diante de ataques que você tem sofrido, de situações, e você não está conseguindo se levantar, saiba que isso pode ser um ataque espiritual. E você precisa se aproximar mais de Deus, se render a Deus, se levantar e pedir a Deus força
para continuar no seu propósito, porque o objetivo da infiltração a nível de emocional é lhe paralisar, é tirar o seu ânimo, é tirar a sua força, tirar a sua alegria, é diminuir a sua, eu posso dizer, a sua corrida, sabe? Diminuir o seu passo. Esse é o objetivo do diabo, lhe distrair com esses problemas dentro do seu emocional. O inimigo também tenta infiltrar as suas forças malignas e palavras no campo mental, através de lutas na mente, através de pensamentos intrusivos, através de dúvidas, através até mesmo de questionamentos. Há pessoas que estão governadas por fortalezas espirituais dentro da sua mente. Há fortalezas, e a Bíblia nos fala que Satanás consegue colocar fortalezas no nosso entendimento que vão contra o conhecimento de Deus. Quando isso acontece, a pessoa ela luta, sabe, contra todo o projeto de Deus. Algumas têm luta na fé para crer, a dúvida entra na vida dela, e outras, quando existe uma fortaleza na mente, ela fica em volta dos mesmos pensamentos, sabe, e não consegue se libertar daqueles pensamentos que estão ali tentando trazer desânimo, que estão tentando trazer depressão, prostração. Então as fortalezas mentais, quando a luta é espiritual, no campo mental, precisam ser vencidos com oração, com jejum e também com certas estratégias. Eu não tenho assim tanto tempo para falar sobre isso, mas se você quer vencer a batalha a nível mental, você tem que começar a refutar aquilo que o inimigo diz dentro da sua mente e se agarrar ao que a palavra de Deus diz. É assim que você começa a quebrar as fortalezas mentais. Você tem que entender uma coisa: quando a Bíblia fala das fortalezas espirituais na mente, está falando de algo que foi construído há muito tempo. Ou seja, o inimigo trabalhou num pensamento, conseguiu erguer aquele pensamento e criou uma estrutura naquele pensamento. Para você quebrar toda a fortaleza mental, você precisa se apoiar na fé, na palavra de Deus. Você precisa se apoiar também no poder do Espírito Santo para quebrar essas fortalezas na mente por completo, derrubá-las até a fundação delas. Você sabe que eu tinha algumas barreiras quando me converti em relação ao poder de Deus. Eu tinha algumas barreiras, eu tinha algumas dificuldades para acreditar em algumas coisas. Eu me converti numa Assembleia de Deus. Então, vim de um berço bem pentecostal e um berço pentecostal tradicional. Daquelas assembleia bem raiz, extremamente de costume. E para mim foi difícil, sabe? Depois, quando eu saí da Assembleia de Deus, eu abrir a minha mente para algumas coisas. Tive muita dificuldade. Mas o Espírito Santo começou a me convencer e começou a trabalhar dentro de mim e mudar a minha perspectiva em relação às coisas. Por exemplo, um exemplo básico: eu achava que se eu não pregasse de gravata, sabe, eu não estaria ungido para pregar, porque eu fui ensinado, né? Eu fui ensinado que para pregar você tinha que usar gravata, você tinha que usar terno. Hoje até eu uso em eventos especiais, mas assim, não mais por causa da presença de Deus, ou por causa da unção, ou por causa até mesmo da pregação. Não. Uso por uma questão de estilo, um determinado evento, um determinado compromisso, daí eu uso, mas não é uma obrigatoriedade mais para mim. Mas teve certas coisas que para mim eu tive que vencer. E o poder do Espírito Santo, o Espírito Santo me convencendo, eu fui mudando, sabe, a minha perspectiva, fui mudando a minha visão, a forma como eu via as coisas. Às vezes uma pessoa, ela fica presa em alguns pensamentos e é colocado algumas coisas dentro dela e ela tem dificuldade para crer, para avançar em algo que o Espírito Santo está querendo transicionar na vida dela. Então escute essa palavra, porque é uma palavra de Deus para a tua vida. Quer vencer as batalhas no campo mental?
Agarre-se à palavra de Deus, seja convencido pelo Espírito Santo e deixe o Espírito Santo trabalhar em você. Nesse mundo vai se apresentar muitas teorias, nesse mundo vai se apresentar muitos conhecimentos, mas você tem que se agarrar à palavra de Deus, certo? A palavra de Deus. E tem coisas, por exemplo, há pessoas que elas estão presas, sabe, a vícios errados, a vícios do passado, a coisas que elas faziam no tempo de solteiro e acabaram trazendo esses vícios para dentro do casamento. Há pessoas que, mesmo casadas, elas ainda carregam vícios de quando era uma pessoa solteira. E isso se estabeleceu com uma fortaleza dentro dela. Ela não consegue se libertar e ela se sente culpada de certas coisas que ela faz. Você quer se libertar disso? Então você tem que mergulhar na palavra de Deus e no poder do Espírito Santo até quebrar essas amarras que estão prendendo você no campo da mente. Amém? A partir do momento que você decidir, não, isso não vai mais me dominar e eu vou mergulhar em Deus e eu vou ser liberto disso, então você será liberto de todas as amarras no campo mental. Amém? Deixa essa palavra no teu coração. Gostaria de discorrer mais, eu iria falar sobre 6 níveis. Talvez eu continue na oração da noite falando sobre isso, certo? Mas antes de declarar o Salmos 91, quero dar um testemunho da Sueli. E ela escreveu assim: eu venho agradecer por uma bênção recebida. Minha filha de 15 anos estava com depressão e crise muito forte de ansiedade. Já havia tentado várias coisas contra a sua vida e minha irmã começou a compartilhar as orações comigo. Olha a importância de compartilhar. Então passei a orar por minha filha e hoje venho testemunhar que ela está viva, bem, com vontade de viver. Além disso, inicia um novo ciclo na sua vida, retomou os estudos. Eu só tenho que agradecer a Deus por esse milagre na vida dela. Que o Senhor Jesus continue abençoando sua vida e seu ministério. Que coisa boa, Sueli. E você também pode compartilhar essa oração com o máximo de pessoas que você puder. Nós estamos hoje compartilhando também na TV Bandeirantes, de domingo a domingo, às 5h45 da manhã e todo sábado na Rede TV. Eu quero agradecer a todos os meus parceiros. Temos sido desafiados, mas Deus tem sido fiel até aqui e tem nos ajudado. Também quero agradecer as orações por aqueles que oram por nós. Se você nunca viu o meu programa na TV Bandeirantes, assista lá. Você vai ver como nós estamos abençoando a vida de tantas e tantas pessoas. Amém? Quero também falar para você a respeito da Academia Kingdom Global. Se você não é nosso aluno ainda na academia, você tem a oportunidade hoje de se tornar um aluno da Academia Kingdom. Lembrando que domingo, certo? Domingo, nós teremos o nosso evento, o evento da Academia Kingdom Global, chamado Noite da Confirmação, e teremos o evento Passando o Manto, onde nós vamos abrir os segredos da unção, vamos ministrar na unção de Deus por 3 domingos. Eu estarei também dando a todo aluno da Academia Kingdom Global esse papel. Nesse papel você vai escrever todas as confirmações que você está buscando da parte do Senhor. E nós estaremos orando nesses 3 domingos do evento Passando o Manto para que o Senhor te confirme aquilo que você está pedindo a Ele. Vou ensinar a você também como que as confirmações de Deus acontecem na nossa vida. Se você está em dúvidas, se você precisa de direções de Deus, esse evento da confirmação vai ajudar você tremendamente. Se você quiser participar nesse domingo, você vai ser muito bem-vindo, certo? Esse domingo à noite o evento é exclusivo para alunos da Academia Kingdom Global. Você pode se inscrever lá no meu site www.vinicius17.com.br. E domingo de manhã eu estarei no culto aqui da igreja em Alphaville, Barueri, São Paulo, na Avenida Aruanã, número 120, às 9 horas da manhã. Quero falar rapidamente para você desses 3 livros aqui. 5 Conselhos Proféticos para Águias Decolarem, um livro extraordinário de direções. O Profeta e Seu Lugar de Oração, onde eu falo o quanto a oração mudou a minha vida e como pode mudar a sua vida e como você pode se tornar um intercessor em favor da sua casa. E esse livro aqui, O Homem que Aprendeu a Ouvir a Voz de Deus. Nesse livro eu falo de 22 formas que Deus usa para falar conosco. Deus fala conosco de muitas maneiras. Você pode adquirir esse livro diretamente no nosso site. Você vai ser muito abençoado. Amém?
Muito bem. Deixa eu declarar o Salmo 91. Quero pedir para você compartilhe essa oração com o máximo de pessoas que você puder. E às 9 da manhã eu vou estar ao vivo aqui, liberando uma direção de Deus sobre a tua vida no meu canal do YouTube. Tá bom? Salmos 91, compartilhe, mande para os teus amigos. Você que é uma pessoa influente nas redes sociais, eu preciso da tua ajuda. Pega o link da oração e compartilha nas tuas redes sociais, para que mais e mais pessoas, faz um vídeo, coloca o link lá para as pessoas seguirem as orações. Nós temos orado às 6 da manhã, às 18 horas, e tem abençoado a vida de muitas e muitas pessoas. Tem uma pessoa que está me ouvindo, e essa pessoa precisa muito de um milagre de Deus, e me veio muito a palavra relojoaria, certo? Você precisa de uma bênção de Deus, uma porta aberta, algo que o Senhor realize em teu favor. Eu estarei colocando isso diante de Deus hoje, mas eu creio, Deus vai operar milagres na tua vida, na tua casa. Amém? Você tem três lojas dentro da sua cidade. Deus está visitando você com milagres. Deus está visitando com provisão. Está dando saída também para esse problema difícil que vocês estão enfrentando. Amém? Eu também quero liberar uma palavra para Fátima. E você, Fátima, está enfrentando um problema de depressão. O Senhor está tirando amarras espirituais das tuas costas. Eu vi como se fosse algo pesado que estava oprimindo você nas suas costas, certo? E eu declaro você livre em nome de Jesus. Fátima Duarte, seja livre, seja liberta no nome de Jesus Cristo. Pessoas que estão também com dores na sola dos pés, eu quero declarar saúde sobre você, seja 100 pessoas, não sei quantas, amém? Seja você quem for que está com problema no solado dos pés, eu declaro saúde sobre você no nome de Jesus Cristo. Tem também um policial rodoviário que está me ouvindo nesse momento, que está saindo para o seu trabalho, está ouvindo essa oração, e ele é de Minas. Deus está visitando a tua vida, você está pedindo algo a Deus, e até o final desse ano, Deus está abrindo uma porta para você aonde você pediu para Ele, no nome de Jesus Cristo. Salmos 91 diz assim: aquele que vive na habitação do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, desfrutará sempre da sua proteção. Sobre o Eterno declara: Ele é meu refúgio e a minha fortaleza, meu Deus, em quem deposito toda a minha confiança. Ele te livrará do lasto inimigo ardiloso e da praga mortal. Ele te cobre com as suas plumas e debaixo de suas poderosas asas te refugias. Sua fidelidade é escudo e armadura. Não temas o terror que campeia na calada da noite, tampouco a seta que procura seu alvo durante o dia. Não temas a peste que se move sorrateira nas trevas, nem o demônio que devasta ao meio-dia. Ainda que caia 1.000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Somente teus olhos perceberão e contemplarão a retribuição destinada aos ímpios, porquanto afirmaste: o Senhor é o meu refúgio, e fizeste do Altíssimo a tua morada. Nenhum mal te alcançará, desgraça alguma chegará à tua tenda, porque a seus anjos ele dará ordens a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Com as mãos eles te susterão, para que jamais tropeces em alguma pedra. Poderás pisar sobre o leão e a víbora, pisotearás o leão forte e a serpente mais vil. Porquanto ele me ama, eu o resgatarei, eu o protegerei, pois este conhece o meu nome. Sempre que chamar pelo meu nome, hei de responder-lhe. Estarei sempre com ele nos momentos mais difíceis. Quando enfrentar tribulações, eu o resgatarei e farei que seja devidamente honrado. Eu o contemplarei com vida longa e lhe revelarei a minha salvação, assim disse o Eterno. Eu estou usando uma tradução nova de Bíblia, que é a tradução da King James atualizada. Por isso que vocês estão vendo uma versão diferente do Salmos 91, tá? Eu prefiro essa versão, uso a outra porque ela é mais comum, as pessoas têm mais na Bíblia, mas essa é mais profunda, é por isso que eu estou mudando a versão aqui da minha Bíblia, tá bom? Eu já uso há muito tempo a King James, mas estava usando aqui muito a versão da Almeida e agora mudei definitivo para King James, certo? São versões. É o mesmo conteúdo, só são linguagens diferentes. Amém? Posso orar por você? Eu quero orar pela tua vida, quero te abençoar no nome de Jesus Cristo.
Senhor Deus e Pai, a unção do Teu Espírito Santo está agindo aqui. Que essa pessoa possa perceber, Pai, espiritualmente, as coisas que estão ao seu redor. E a minha oração é para que o Senhor visite ela, visite a sua casa, visite a sua família, de uma forma sobrenatural. Espírito Santo de Deus, toque-a com Teu poder, toque-a com a Tua graça, com Teu favor. Eu oro, Senhor, para que toda pessoa que está amarrada espiritualmente, ela seja livre agora, ela seja liberta, que o poder de Deus toque a vida dela, que o poder de Deus toque a casa dela, que ela seja visitada de uma forma sobrenatural, como está escrito, Pai, desgraça nenhuma terá poder sobre a casa dela, ela está livre de todo mal, e eu quero profetizar nada faltando, nada quebrado e tudo completo. O Senhor trazendo plenitude na vida dela, o Senhor trazendo realização em todas as áreas na vida dela. Eu oro para que toda enfermidade, infecções, inflamações, dores rendam-se ao poder de Jesus Cristo agora, que essa pessoa seja livre, que o poder de Deus toque a vida dela agora, que o poder de Jesus Cristo toque ela, que o poder de Jesus Cristo arranque a tristeza, a dor, a depressão, a fibromialgia, que essa pessoa seja livre agora. Até mesmo pessoas, Pai, que estão com dores aqui nas costas, dores na costela, eu declaro saúde em nome de Jesus Cristo, eu declaro a cura total e completa e oro, Pai, para que o dia de hoje seja um dia norteado pelo Espírito Santo, um dia guiado pelo nosso ajudador, o Espírito Santo. Espírito Santo nos ajuda, nos capacita, nos guia e nos abençoe. Eu profetizo em nome de Jesus portas abertas, o Senhor derramando graça, o Senhor derramando favor sobre a tua vida, que haja uma liberação sobrenatural sobre ti, uma liberação sobrenatural sobre a tua casa. E eu apresento diante do Senhor todos os pedidos de oração que estão aqui nos comentários. Todos os pedidos de oração, toda pessoa que está clamando em favor da sua casa, dos seus filhos, que está clamando em favor do seu dia, que está pedindo ao Senhor em favor de algo, Senhor, abre as portas, derrama graça, derrama prosperidade, dá discernimento espiritual para essa pessoa e fortaleça, Pai, os que estão cansados e desanimados, no nome de Jesus Cristo. Senhor, nós declaramos a Tua bênção sobre Teus filhos, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, gente querida. Que Deus abençoe você com essa oração. Compartilhe agora, amém? Não seja um mar morto que tudo morre em você. Não, seja cheio de vida como o Jordão. Compartilhe, mande para o máximo de pessoas que você puder. E que haja paz, alegria, prosperidade e salvação na tua casa. Até mais.